palavra. Esse texto de Lucas 5, de 1 a 11, que fala da pesca maravilhosa. Jesus estava na beira do lago, é o mar da Galileia, né? Eles chamam aqui Lago de Genezaré. E ele estava pregando e ele viu que na praia tinham 2 barquinhos de pescadores. Eles estavam limpando as redes, lavando as redes. E Jesus entrou num desses barcos, que era o barco de Pedro, e pediu para ele afastar um pouquinho da areia, afastar um pouco, criou uma lâmina d'água ali entre a praia e o barco. E Jesus se assentou no barco e dali ele pregava. É muito interessante, se você imaginar essa cena, aquela multidão apertando, querendo tocar, as pessoas querendo chegar e você curado se eu tocar em Jesus, e aí não conseguiam ouvir a palavra. E Jesus olhou o barco, pensou, vou subir naquele barquinho ali, peço para afastar um pouco, e assim foi feito. Então criou-se como um anfiteatro. Imagina a areia da praia, o mar e o barco. Imagina que o vento estava do mar para a terra. Jesus sentado no barco, aquele vento ali e aquele povo na praia, como num anfiteatro, ouvindo a palavra do Senhor. Depois que Jesus acabou de pregar, ele falou para Pedro, vai lá para o mar alto e lança a tua rede. E Pedro disse para Jesus, mestre, olha, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. Aqui, numa versão, a TB, tradução brasileira, eu vou ler o verso 5, diz assim, disse Simão, Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sobre a tua palavra, lançarei as redes. E aí Pedro foi lá, para dentro do mar, jogou a rede e pegou tanto peixe, mas não conseguia dar conta de recolher aquela rede tão cheia, com tanto peixe. E aí ele fez sinal para o pessoal do outro barco, que era Tiago e João, eles eram sócios de Pedro, para eles virem ajudar. Então eles vieram e aí pegaram, os 2 conseguiram recolher os peixes dentro do barco, e o barco ficou, os 2 barcos, tão cheios, tão lotados, que quase afundavam. E quando chegaram na praia, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque ele ficou totalmente espantado. Ele ficou, nunca tinha visto nada parecido. Era um pescador experiente. Ele ficou aturdido com aquele milagre. E os outros também ficaram assim, espantados. E Jesus disse para ele, Simão, não temas, de agora em diante serás
pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Assim que Jesus convocou Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, seu irmão, para o seguirem. Muito interessante. Desculpa, eu tive uma gripe essa semana, eu estou me recuperando. Muito interessante essa fala de Jesus para eles, para Pedro: lança-te ao mar, joga a rede. E a resposta de Pedro, ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu fiquei imaginando, quando um pescador trabalha a noite inteira, quer dizer que antes do pôr do sol do dia anterior, ele já estava arrumando o barco, já estava arrumando as redes. E quando veio a noite, ele botou o barco no mar e foi pescar. Alguns que conhecem esse assunto da pesca sabem que tem períodos que a pesca da noite é mais produtiva de fato. Pedro era um pescador experiente, conhecia esse tipo de comportamento. Então eles, os quatro, né? Pelo menos, devia ter outros funcionários ali, mas os quatro trabalharam a noite inteira, jogando a rede, recolhendo a rede. Sai daqui, vai para lá, joga a rede, recolhe a rede e nada. E quando Jesus deu a ordem, ele falou: Senhor, estou cansado. Tipo assim, eu não aguento mais. Mas sobre a tua palavra. Imagina, a palavra de Jesus foi aquela orientação, aquela direção, aquela ordem. Aquela palavra foi a base, foi o fundamento sobre a qual Pedro agiu. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede mais uma vez. E quando ele fez isso, ele pescou. Ele teve uma pesca gigante, absurda, que um barco sozinho não conseguiria recolher todos aqueles peixes. Então, eles tiveram um entendimento, um impacto, uma revelação de que Jesus não era um homem comum. Eles tiveram um encontro com o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Eu fiquei pensando assim, pensando nos nossos irmãos ligados ao evangelismo, que Jesus faz um milagre desse, uma multiplicação dessa, uma pesca maravilhosa dessa. E aí, ele convida Pedro, André, Tiago e João para o seguirem. Pensa que Deus é real, pense que Deus é vivo e que Ele intervém hoje. Pense que quando você for compartilhar a sua fé, você pode ensinar as pessoas a atuar com fé. Você pode desafiar as pessoas a praticar e exercer a fé.
E Deus pode agir de maneira gloriosa, sobrenatural, e fazer aquela pessoa se converter de uma forma radical. Uma coisa é você falar, não, porque Jesus é bom, porque Deus é bom. Outra coisa é você orar com uma pessoa e Deus responder a oração sua, a oração que a pessoa pediu, que ela vai ver na prática quem é Jesus. E Ele está conosco, Ele está presente, Ele quer participar da nossa vida com o sobrenatural. Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso ter muito crédito com Deus, eu preciso arrancar da mão de Deus a bênção, porque é muito difícil. Não é. Não é muito difícil. Não é uma coisa barata. Claro, tudo que tem um valor, tem um custo, é caro, digamos assim. Então, não é uma coisa barata, nem mágica, mas não é muito difícil. E não é para algumas pessoas especiais. Viver da fé, exercer a fé, praticar a fé e obter respostas de Deus reais, concretas, físicas, milagres, bênçãos, não é muito difícil. Por que que não é? Porque Deus está comprometido com a palavra dele. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque Ele é doador. Porque Ele é generoso. Porque quando Deus responde a sua oração, Ele não empobrece. Ele não perde nada. Ele tem prazer em abençoar você. Posso afirmar isso. Ele tem prazer em responder a sua oração. Ah, pastor, mas se não é difícil, por que a gente não vê muito? Por que a gente vê esse troço meio raro, assim, ver uma resposta específica de Deus? Verdade. Em vários momentos da vida de Jesus, ele lamenta convívio com as pessoas, com aquela geração de pequena fé. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Num dado momento, Jesus levanta esse lamento publicamente. E naquela geração, naquele grupo acerca do qual Jesus estava ali fazendo esse lamento, eram os discípulos, eram os fariseus, eram os religiosos, era o povo, era a multidão que estava reunida ali. Então, não é comum, não faz parte abundante do nosso dia a dia, por causa da nossa pequena fé. Mas nós podemos aprender a exercer a fé, praticar a fé, ativar a fé. E aqui tem um ponto-chave. Pedro diz, sobre a tua palavra. Então, a palavra do Senhor foi o fundamento, a diretiva que Jesus deu para ele. A palavra do Senhor. Ele falou, sobre a tua palavra eu vou agir, eu vou lançar as redes. E ele assim fez. E a pesca foi maravilhosa. Então, é muito interessante porque depois que eles fizeram essa pesca,
Pedro pediu ajuda, né? Chamou lá o outro barco para poder recolher tanto peixe que tinha. Então, na nossa vida, um ponto precioso é a gente crer na palavra, é a gente buscar a palavra, é a gente receber a palavra de Deus. É a gente aprender não só na leitura da Bíblia, porque a palavra é o que está escrito, é a palavra logos. Então, quando você lê as Escrituras, você trava contato com a palavra de Deus. E ali nas Escrituras, Deus pode ressaltar para você uma palavra atualizada, uma palavra rema, uma palavra que Ele aplica essa promessa, essa direção, essa orientação à sua vida pessoal. Você toma posse daquilo e ativa a sua fé. E você tem uma vitória, você tem uma semente e você tem uma bênção, você tem uma resposta. E Deus às vezes fala com você diretamente. Ele ilumina você, Ele lembra, faz você lembrar coisas. Ele guia seu pensamento. Ele guia suas orações. Então, Ele fala com a gente muito, 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 muito mais do que a gente imagina. A gente precisa aprender a perceber. Eu vou contar um negócio mínimo, quase nada, mas é porque eu vivi isso ontem, ajuda a exemplificar. Ontem Lisete e eu saímos e ela foi fazer uns procedimentos lá e eu... Foi ontem não, foi sexta-feira. E eu fui cortar o cabelo. E aí eu falei, ó, tá com o celular e tal, um para cada lado ali, um cara aí. Só que começou a dar um problema no meu celular que ele não estava atendendo. Atendia, mas não conseguia falar, ela não me ouvia. Eu sei que com o celular a gente não conseguiu se comunicar. Mas eu sabia onde era o shopping que ela estava, que ela ia fazer a sobrancelha. E eu acabei de cortar o cabelo e fui lá. Eu queria achá-la. E aí, eu fui ali pela Moreira César, passei a Belisário Augusto. Esse shopping ele tem duas entradas, uma na Moreira César, a principal, e uma na Belisário Augusto. Aí eu passei pela Belisário Augusto, quando eu já estava quase chegando na entrada principal da Moreira César, eu senti assim, volta e entra pela outra entrada lá da Belisário Augusto. Falei, cara, mas isso já aconteceu comigo, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. E teve vezes, mas teve muitas vezes que foi na mosca. Eu falei, bom, não custa nada, né? Voltei, entrei pela Belisário Augusto. Quando eu entrei na porta do shopping, quem estava sentado no banquinho? Lisete, conversando com a Silvana. E eu encontrei com ela. Uau! E eu queria encontrar com ela. E aí, quando eu estou andando na Moreira César, quem eu vejo? Ela. Silvana, é aqueles dias da Jesuscidência, né? Silvana queria encontrar com a Lisete, queria falar com ela. E lá se acharam na Moreira César. Entraram naquele shoppingzinho. Só que elas não ficaram nos bancos da entrada principal. Se eu tivesse ido pela principal, eu ia ter dificuldade de achá-las. Pronto. Tem mais um. Não marquei a sobrancelha. Vou tentar fazer com o outro que eu gosto. Aí cheguei lá, estava sentada, embora quem é criança naquela entrada,
Da sobrancelha. Aí falou para mim, vamos lá, vamos ter que casar. Tudo cronometrado por Deus. Amém. Então, ela ia fazer a sobrancelha, mas não tinha marcado, e quando ela estava ali no banquinho, a moça da sobrancelha apareceu e chamou ela. Então, é Deus, Ele toma conta da gente nos pequenos detalhes, nas grandes coisas, e Ele fala com a gente. Ele guia a gente. Ele dá a sua palavra como um norte, como uma base para a gente agir. E quando a gente acredita, quando a gente crê, se apropria e age com fé, a gente tem uma resposta, a gente tem uma solução, a gente tem uma vitória, a gente tem um abrir de portas, a gente tem uma quebra de jugo. O Senhor é real. E Ele é real no nosso dia a dia. E a gente aprende a ir caminhando com Ele. Tem uma coisa aqui interessantíssima, que é forte para chuva, que é esse texto, verso 11, diz que eles trouxeram os barcos até a terra, na praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo o quê? Os 2 barcos cheios de peixe. Jesus falou para eles: vocês vão ser pescadores de homens. Eu penso assim, que o que aconteceu na prática, traduzindo isso para a prática, é porque o Evangelho não vai contar todos os detalhes, mas esses pescadores, eles tinham uma companhia. Não era só Pedro e André, Tiago e João. Tinha o pai, Zebedeu, o pai de Tiago e João. Eles tinham servos, eles tinham pessoas que trabalhavam com eles. E aquela pesca maravilhosa, aí penso eu, não tem nenhuma evidência bíblica, mas eu acho que eles pescaram tanto peixe, deixou tudo com essas pessoas que faziam parte da empresa, da companhia de pesca, e eles pegaram e comercializaram aquela multidão de peixe. E isso deu um dinheirinho para eles começarem a seguir Jesus. Isso é o meu pensamento. Porque numa outra vez que Jesus, aí já depois da ressurreição, também no mesmo lago, Jesus estava com pão e peixe na brasa, e eles já estavam dentro do mar, aí eram os 11 discípulos. Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa, eles disseram que não. Aí Jesus fala: joga para a banda direita, joga a rede na banda direita. Aí eles jogaram e pegaram 150 e tantos grandes peixes. E eles aí viram, quem estava lá na praia era Jesus. Uma segunda pesca maravilhosa. E eram peixes grandes. E João dá o número exato dos peixes. Diz que quase que a rede rompia, de tão pesada que ficou. Também eu acho que dessa vez não pescaram 150 e tantos grandes peixes por acaso. Que era, eles iam vender aqueles peixes e iam ter um dinheirinho. Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam sem saber como é que ia começar aquela vida de apóstolos. O Senhor é aquele que provê a sua vida. O Senhor é aquele que ajuda você nos pequenos detalhes. E quando você olha para trás, você não sabe nem como você aguentou passar por aquilo. Foi Ele que sustentou. É Ele que te sustentou até aqui. É Ele quem vai te ajudar daqui para frente.
Então ele diz para Pedro: não temas. Não fique com medo, não se espante, não se apavore. Ah, não, porque agora Israel e o Irã é terceira guerra mundial, que isso, que aquilo. Não temas. O Senhor é contigo. Ele é quem lhe protege. Ele é quem lhe sustenta. Ele é quem ajuda você nas pequenas e nas grandes coisas. Então, quando a gente aprende a seguir a Jesus, para mim, esse deixaram tudo e o seguiram é muito representativo. Porque Jesus, ele é Deus. Ele disse em várias ocasiões coisas fortes, radicais, como: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, casas por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não era egoísta. Ele não queria uma exclusividade egoísta. É porque ele é o caminho mesmo. Ele é a verdade. Ninguém vai até Deus sem ele. E quando você se apega a alguma coisa, alguma estrutura, alguma instituição, alguma pessoa, algum projeto, algo na sua vida, acima dele, você não vai longe. Você fica refém daquela coisa, daquele projeto, daquele algo, daquela pessoa, daquele plano. Então, deixaram tudo e o seguiram significa você entregar ao Senhor o que Ele está lhe pedindo. Não é que você vai largar a sua vida: agora eu vou largar meu consultório, largar tudo na minha vida e vou sair pregando por aí. Eu sou um missionário. Sou missionário. Ah, é, pastor? Onde é que você é missionário? Shopping Caraí. Meu consultório é um lugar de missão de Deus. Ali, no meu consultório, o Senhor me botou ali como um missionário. E o que Ele pedir que eu largue, eu vou largar. Em vários momentos críticos da minha vida, eu tinha dois caminhos. E o Senhor me mostrou o caminho que Ele queria. Ele me deu a palavra de direção. Mas eu, na verdade, queria outra. Em momentos muito... decisões cruciais. E eu fiquei enrolando, mas eu falei: não, eu vou seguir o que o Senhor me deu. Me lembro, por exemplo, quando estava no pré-vestibular, e eu estava estudando, pensando: eu vou fazer psicologia. Minha mãe era psicóloga, e eu achava assim: eu dou para ser psicólogo. É isso que eu vou fazer. E aí eu estava lá na igreja do irmão Eitel. Esse 8, naquela época, a gente frequentava a reunião do irmão Eitel. E uma irmã lá, que era médica, perguntou: como é que é e tal? Você está no pré-vestibular, o que você vai fazer? Eu falei: eu vou fazer psicologia. Aí ela disse para mim: não. Ela era médica, doutora, né? A tendência de puxar a brasa com a sardinha dela, mas não era isso, não. Era Deus usando ela. Ela falou: não, você faz medicina, moço. Eu falei: eu não quero ser médico.
faz medicina. Aí ela falou para mim, ó, esse negócio de psicologia, tem negócio de Freud, essas coisas aí, você pode se afastar, rapaz. Me deu um medinho, que era novo convertido, não tinha nenhum ano de convertido. Aquele troço bateu assim. Aí comecei a orar, falar, Senhor, eu queria ser psicólogo, fazer medicina. Ah, mas pode ser psiquiatra. Eu falei, não, psiquiatra não. Psicólogo eu ainda ia, mas médico de doido eu não quero ser não, Deus me livre. Fiquei com aquela barreira. Por fim, eu acabei resolvendo fazer medicina. Tá bom, vou estudar para fazer o vestibular da medicina. Quando eu fizer a minha inscrição, eu vou botar medicina. Fiz, graças a Deus, e passei. E comecei a estudar pensando, agora eu vou ser um clínico geral, eu vou para o interior, eu vou fazer missões, eu como médico. Um dia, o Fred, Dr. Frederico, nós éramos amigos, Deus me deu a graça de evangelizar ele se converteu. Depois ele fez medicina, ele estava um ano na minha frente. E ele foi numa reunião e falou assim, eu queria pedir oração. Mas por que você está pedindo oração, Fred? Ele falou assim, eu estou tomando uma decisão, eu vou fazer psiquiatria. E quero pedir que Deus me abençoe, que confirme essa direção para a minha vida. Aí os irmãos oraram por ele. Aí a Lu teve uma visão. Qual não foi a visão dela? Surpresa. A visão que ela teve era assim, o Fred ia e entrava por uma porta cheia de florões, assim, uma porta toda trabalhada, e ele passava por aquela porta. E ela viu que eu depois ia e entrava pela mesma porta. Todo mundo entendeu que Deus estava falando que era para eu fazer psiquiatria. Eu também entendi. Mas eu falei, não, pera lá. Não era isso que eu queria. E fiquei, Falei, não, isso é visão da carne, sei lá o quê. Eu, Não, eu queria ser psicólogo. Agora eu quero ser clínico geral. E um dia eu estava lendo o livro do Otmani, Vida Cristã Normal. O último capítulo desse livro conta daquela Maria que derramou o vaso de alabastro, né? Nardo puro, quebrou o vaso e derramou aquele nardo sobre Jesus. Então ele dizia assim, esse ato de Maria é você entregar o seu tudo, o seu melhor para Jesus. Aí eu terminei de ler o livro, orei assim de boca cheia, Senhor, eis-me aqui, eu quero entregar o meu tudo e tal e tal. Cara, naquele momento o Senhor me fez lembrar, e a psiquiatria? Essa aí, e a clínica médica? Essa você ainda não me entregou. Eu estava no 3º ano da faculdade, só estudando para ser clínico. Geral, pensando. Falei, tá bom, Senhor. Vou fazer a tua vontade. De hoje em diante. E depois a gente orou, Deus mostrou que eu tinha uma mesa de estudo, meus livros, tinha como se fosse um castelo assim de cartas, entendeu? Era todo o meu projeto. Que aquilo desmoronou. Aí comecei a estudar. Claro, na medicina você tem que estudar tudo, né? Mas pensando na psiquiatria. Aí o Fred começou a dar plantão na psiquiatria, eu fui junto com ele, seguimos, entrei na mesma porta. E depois, eu olhei para trás e falei, uau! Eu pude fazer uma especialização em psicoterapia e trabalhar com psicoterapia. E como psiquiatra eu podia prescrever.
Eu podia ajudar na comunidade S8 com os drogados. Tinha tudo a ver comigo. Eu é que não tinha a capacidade de enxergar. Então eu acabei me tornando psiquiatra. Por quê? Porque eu obedeci o Senhor. Porque naquela hora eu deixei o meu plano. Eu iria encontrar Lisete? Eu iria encontrar Lisete. Mas ia bater cabeça, porque eu ia lá andando naquela principal do shopping, ia subir a escada rolante, ia rodar para cá, rodar para lá. Não, eu voltei em Pinguim, entrei na outra porta e estava ela lá no banco, bem na frente da entrada. E quando você deixa aquilo que o Senhor está te pedindo e o segue, é o que Ele está te pedindo, não é coisa da sua cabeça. Você, no fundo, é abençoado. Aquilo faz a maior diferença. Você não vai perder tempo, não vai bater cabeça. Deus sabe o que é melhor para nós e Ele é bom e Ele quer abençoar a gente. Então, presta bem atenção. Jesus chama você e Ele quer agir na sua vida. E Ele quer lhe dar palavras para você ativar sua fé. E Ele quer multiplicar as bênçãos na sua vida. Naquele dia, Ele multiplicou os peixes. Não sei se Ele juntou peixe, sei lá como é que foi. Foi maravilhosa, sobrenatural a pesca que Ele deu para Pedro, André, Tiago e João. Ele vai lhe dar a direção, a palavra, e Ele vai lhe abençoar. Ele vai multiplicar suas forças. Você está sem força, está cansado, está desanimado, está abatido, está desistindo, acha que não vai dar jeito? Pois o Senhor é aquele que multiplica as suas forças. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Espere no Senhor, busque no Senhor, entregue ao Senhor o que Ele anda lhe pedindo. Obedeça, ouça. Pegue a palavra que Ele lhe deu e ponha a sua fé em ação, que Ele vai operar maravilhas. Amém. Vamos orar.